No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o que levou essa mudança no meu setup, que para vocês pode ser um pouco drástica, mas eu vou abordar os principais pontos aqui nesse vídeo e eu espero que você goste. Bom, para começar, a minha mesa na configuração antiga, ela era muito boa, mas eu tinha a sensação de que o meu espaço era pouco aproveitado. O que isso significa? Significa que eu tinha uma configuração que era funcional, mas eu tinha a sensação de que estava tudo muito cheio o tempo inteiro e de que apesar de eu ter uma mesa relativamente grande, o espaço dela não era bem aproveitado. Foi aí que eu decidi fazer algumas mudanças. A primeira dela foi retirar o gabinete do meu computador de cima da mesa, que a princípio eu coloquei ele em cima da mesa porque a maioria dos produtores de conteúdo tem um gabinete muito bonito em cima da mesa. E eu gosto bastante do meu gabinete, da estética dele, apesar dele não ser um PC high-end com tudo do mais bonito, ele é bem bonito do meu ponto de vista. E as cores dos LEDs dele, RGB, combinava bastante com a estética da mesa também. E os fãs RGB dele também conseguia chegar num tom de cor muito próximo daqui da iluminação da minha mesa. Então combinava bastante, ficava tudo muito bonito. Só que eu tinha essa sensação de que ele estava ocupando um espaço precioso da minha mesa. E eu tinha sempre muito medo de deixar alguma coisa em cima da mesa e acabar caindo dentro dele, porque, como eu já falei nos vídeos passados, eu deixei quebrar o vidro temperado desse gabinete e eu não acho vidro de reposição. Já fui em algumas vidraçarias, não consegui achar com facilidade. E eu encomendei uma peça de acrílico e não ficou legal, então eu devolvi. Então esse foi o ponto principal. O segundo ponto era que o meu stand de monitor, né, que foi o primeiro vídeo do meu canal mostrando como eu fiz o meu stand de monitor, eu acho que ele estava muito grande para o meu setup, porque algumas filmagens que eu ia fazer de unboxing e tal, ele sempre aparecia e eu não achava bonito aquele stand de monitor naquela disposição. Então eu também tive a ideia de aproveitar esse momento de reorganizar o meu setup para fazer um stand de monitor novo. Porque por mais que passou o tempo, né, já faz 9 meses que eu tô com o canal, mas eu ainda não me sinto confortável em pagar mais de R$300 e até mais de R$1.000, dependendo da marca e o modelo que você for pegar, em um stand de monitor que você consegue fazer em 2 dias, que foi o caso, que eu gastei muito menos do que isso e que ficou numa qualidade excelente. Depois disso foi só questão de organização. Então eu já tinha em mente que eu queria um stand de monitor com a prateleirinha igual tem nesses modelos mais caros aí que eu falei. Então a primeira coisa, né, foi preparar os materiais para fazer esse projeto. Então basicamente eu sabia que eu ia precisar de uma prateleirinha e eu tinha 2 opções. A primeira delas era fazer de acrílico, que seria o modo mais fácil, só que eu acho que o acrílico ele não tem uma durabilidade legal e ele tem alguns poréns aí. Talvez eu mude de ideia no futuro, mas eu não queria, eu queria algo mais firme. Então eu fui no ferro velho aqui da minha cidade, junto com um amigo meu, e a gente encontrou algumas peças lá, a gente foi atrás de algumas coisas, e eu achei 2 peças de inox no ferro velho, uma delas mais grossa, mais menor, e uma maior zona, mais fininha, e eu acabei comprando essas 2 peças e paguei R$12, cara, nas 2 peças. Eu cheguei aí numa fábrica que tem aqui na minha cidade, que faz peças de inox, e cotei com eles, mas ficou praticamente R$88. Ficou R$87, R$75, uma peça de 20 por 17, o que eu achei bem caro, para falar a verdade. Então foi aí que eu decidi ir no ferro velho junto com meu amigo que já queria buscar algumas coisas, e acabei encontrando lá que essa foi a peça, né, a peça menor, mais grossa, foi a que eu usei para ser a minha prateleira. Depois eu queria ter aquela tábuazinha que o pessoal usa para puxar, deixar alguns itens ali dentro e puxar. E eu pesquisei por algumas de madeira, né, porque eu queria deixar mais ou menos na mesma cor que eu ia deixar o meu stand. Mas as de madeira eu achei bem caro, tava tudo na faixa de R$100 para cima. Então eu acabei encontrando no AliExpress uma dessas tabuinhas aí de plástico, mas com a textura de madeira. Então ela tem a cor preta e tem a textura de madeira, que eu achei bem legal e o preço estava bem bacana, para falar a verdade. Então eu acabei comprando essa prateleirinha no AliExpress e deixei tudo guardado aqui até que chegasse o momento de montar o setup. O próximo passo, e talvez o mais importante, era achar as madeiras do jeito que eu queria para fazer o meu suporte de monitor. Então eu fui numa madeireira próxima aqui à minha casa e comprei algumas tábuas de madeira, e acontece que eu consegui num preço muito bom a tábua de madeira que eu usei para ser a parte de cima do meu stand de monitor
que é uma madeira de cedrinho, mas ela já tem um acabamento, que ela é feita para ficar na parte externa da casa, nos acabamentos de madeira. E ela veio com um acabamento arredondado em um dos cantos, né, da parte de baixo da madeira. E eu acabei pagando R$15 nessa peça de madeira que tinha 1,78 por 18 e mais ou menos 2 centímetros de altura, o que para mim foi muito bom, muito barato. Essa peça aí, ela tava com o canto dela, a parte final dela tinha umas rachaduras e uma umidade, então por isso que foi vendido para mim muito barato. Só que como ela era muito grande, eu sabia que essa parte não seria um problema, porque eu poderia cortar, porque a minha mesa aqui tem 1,50, então pelo menos 30 centímetros seria jogado fora, descartado. Outro ponto importante também aqui da minha mesa foi que eu fiz um rolo recentemente e acabei conseguindo um monitor de áudio que eu queria incorporar aqui no meu setup. É uma coisa que eu acho muito da hora, eu gosto muito de música, de tocar principalmente, apesar de agora eu estar sem instrumento, mas eu sempre quis ter um monitor de áudio aqui no meu setup e apareceu uma oportunidade boa e eu acabei comprando esses monitores da Pioneer, que são esses brancos que estão aparecendo aí. Tendo os materiais em mãos, eu comecei a medir aqui tanto a minha mesa quanto o espaço que eu tinha disponível para colocar as minhas coisas. Eu sabia que eu queria incorporar aqui o meu suporte de headset no meu setup na parte de trás, porque antes ele ficava na frente do meu gabinete. E eu achava muito estranho, eu achava que eu estava ocupando muito espaço ali onde não deveria, eu não gostava basicamente. Então eu medi tudo certinho e eu queria que tivesse uma sobra de 10 centímetros em cada lado aqui da minha mesa para eu colocar o meu difusor de ar, que ele tem 10 centímetros de largura, e também para colocar o suporte de headset, que a base dele tem 10 centímetros. Então eu sabia que ele não ia ficar de frente de forma ideal, mas de lado ele encaixaria e eu ia poder usar melhor o espaço aqui da mesa. Então esse foi o core do meu projeto. O meu stand de monitor antigo tinha 25 centímetros de profundidade. E aí, como eu falei para vocês, essa era uma profundidade que estava me incomodando porque ela saía em algumas gravações que eu não queria que ela aparecesse. Mas o pior era que às vezes eu conseguia fazer um enquadramento que ela não aparecia, mas ela fazia sombra na iluminação. Então isso de fato me incomodava e eu precisava resolver esse ponto. Como esse pedaço de madeira já era menor, né, ele tem 18 centímetros, eu já sabia que ia ser uma boa pedida. Depois que eu comprei os materiais, deixei tudo organizado, eu levei tudo para casa da minha mãe, os itens principais, né? Eu corri atrás de um spray de tinta preta e de um verniz para dar o acabamento. Depois eu comprei uma lixadeira e fiz o processo de lixamento que eu vou mostrar para vocês aí. Eu comecei lixando a madeira com uma lixa de grão 80, depois eu fui para 120 e depois para 220, onde ficou com um acabamento bom para mim, o toque tá muito bom, tá liso, você não sente ferpa nenhuma. Mas essa tábua de madeira que eu comprei, ela tem um problema. A parte que eu escolhi para ser a parte da frente do meu suporte de monitor, ela tinha uma rachadura ali e eu tentei colar com cola tenaz, mas não ficou muito legal. E a princípio eu achei que não seria um problema no processo de envernização, mas quando eu apliquei uma camada de verniz, apareceu ali, ficou esbranquiçado onde eu tinha passado cola tenaz. Então eu passei uma camada de verniz no stand inteiro, mas depois me deu um ciricutico, eu não consegui esperar. Eu botei a lixa 220 na lixadeira e lixei de novo só essa região, só para tirar esse aspecto esbranquiçado aí da cola tenaz. Depois eu invernizei de novo e graças a Deus não deu diferença nenhuma, nem de textura, nem de espessura, nada visual e nada que você consiga sentir com o dedo em relação ao acabamento do verniz. E depois eu tinha uma outra tarefa, fazer os pés aqui desse stand. Acontece que eu já tinha feito o meu stand antigo com os pés, só um pedaço de madeira retangular. E ele funciona muito bem, mas eu tinha alguns problemas que eu queria resolver nele. E um deles era a passagem de fios e a passagem da luz também. E a forma como a luz sai da fita LED que fica atrás da minha mesa, às vezes incomodava do outro jeito. E o fato dele ser inteiriço dificultava eu enxergar os cabos, algumas coisas atrás quando eu precisava. Então eu tive a ideia de fazer um design diferente dessa vez. Eu queria fazer um recuo e os cantos arredondados na parte de dentro, e foi assim que eu fiz. Funcionou, mas me gerou um grande problema. Primeiro porque eu não tinha as ferramentas ideais para fazer isso, então eu fiz com serra-copo e com uma serra tico-tico e não ficou padronizado. O segundo ponto que eu não tinha me atentado é que as madeiras que foram cortadas para fazer o pé, por algum motivo elas tinham medidas diferentes. Tava um pouco... Era um degrau, tinha uma menor, uma média e uma maior. Na hora que eu montei, eu percebi que ficou uma diferença de tamanho. Então eu decidi cortar para alinhar
e foi só piorando. Quanto mais eu cortava, pior ficava. A questão é que eu decidi que eu ia deixar do jeito que estava, porque eu já tinha perdido um bom tempo fazendo isso e eu já tinha aberto mão do resultado perfeito para os pés, mas eu sabia que ia ficar legal. Então mesmo assim eu fui, pintei com spray preto e eu tive a ideia de colocar uns parafusos na parte de baixo dos pés para que ele pudesse servir como um ajuste de altura e regular essa altura de todos esses pés aí. E provavelmente no futuro, se isso continuar me incomodando, eu vou fazer pés novos, só isso. Vou pedir para a madeireira cortar na medida certa, se chegar tudo direitinho é só fazer o mesmo processo de novo, que é relativamente fácil, tem umas dificuldades, mas dá para fazer, não é algo de outro mundo. Mas por enquanto tá funcionando. E aí, para não riscar minha mesa, eu comprei uns pezinhos de silicone para colocar na pontinha desses parafusos aí, que vai ficar com a cabeça para a parte de baixo. Depois eu fui numa casa de parafusos e comprei cantoneiras para fazer o encaixe dos pés no tampo e também o encaixe da minha prateleira. Eu medi tudo direitinho, sabia mais ou menos o que eu queria e comprei essas cantoneiras que são bem pequenininhas, eu vou mostrar aí no vídeo para vocês. Foi uma diferenciação também da outra vez, eu tinha trabalhado com cantoneiras maiores e isso me gerava um incômodo porque às vezes ela aparecia. Eu não gostaria de ver essas cantoneiras, então dependendo do ângulo que eu olhasse ou filmasse, aparecia aquela cantoneira de ferro grande. Dessa vez eu peguei cantoneiras bem pequenininhas e eu acho que se aparecer, vai ser bem mais bonito do que aquela cantoneira grande. Depois de tudo montado e pronto para levar embora, eu fiz isso tudo na casa da minha mãe. Tinha um grande problema. A gente tem só uma PCX aqui em casa, então eu não tinha como levar de carro para minha casa. Então sim, eu tive que levar esse stand de monitor de 1,30 m na moto, no meu colo. Então foi bem difícil e infelizmente teve uma hora que eu passei no buraco, ele perdeu o equilíbrio e para não deixar ele cair eu tive que segurar, mas o guidão da moto acabou batendo nele e fez uma marcação no verniz. Não foi um buraco, não criou relevo, mas o verniz ficou mais fosco numa reta, assim, como se tivesse riscado. Enfim, mal dá pra ver, né? Fica atrás do monitor, mas eu queria que meu projeto ficasse perfeito para sair aqui no vídeo, mas ele ficou bem bonito. Um ponto importante para falar foi que todas as vezes que eu trabalhei com cedrinho antes, quando eu invernizava ou aplicava alguma cera, ele ficava com um tom mais avermelhado, mais escuro. E dessa vez, com esse verniz que eu apliquei, que enfatiza aqui, não é um verniz ideal para pintar madeira, ele ficou com um aspecto mais claro, mais natural. Não sei se natural é o certo a se dizer, mas ele ficou bem mais claro do que geralmente ficou. E essa peça de cedrinho que eu peguei, ela não tinha veio, então ficou bem bonito, ficou bem uniforme a cor, eu gostei bastante. Depois de tudo pronto, foi só trazer aqui pro meu setup e montar. A primeira vez que eu montei, eu não tinha centralizado os meus monitores aqui, porque para centralizar eu preciso fazer um buraco na parte de trás da minha mesa para encaixar o meu braço articulado que segura os dois monitores do meu PC. Por esse motivo eu não tinha conseguido colocar os monitores de áudio, que era algo que eu queria muito no setup. Então no dia seguinte eu tive que pegar minha Dremel, fazer a furação na parte de trás aqui da minha mesa e colocar os monitores de forma mais centralizada para o projeto ficar igual foi o ideal. Depois disso feito, eu coloquei os monitores, mas eu vi que tinha um problema. Eu queria que os meus dois monitores ficassem bem retos, bem planos para mim, para que o meu setup ficasse bem proporcional. Acontece que quando eu fui montar, eu percebi que a forma que esses braços articulados funcionam não tem distância o suficiente para que o meu monitor que fica na vertical conseguisse ficar reto, alinhado com o meu monitor principal, que é o ultra wide. Então eu tive que deixar ele levemente inclinado para minha direção, o que ficou bonito, mas não ficou o ideal e me deu o aspecto de que o setup está um pouco desproporcional com aquele monitor de áudio ali meio fora do padrão que eu queria. Mas depois de tudo montado ficou bem melhor, minha mesa ficou muito mais espaçosa e fez muito sentido ter aquela prateleirazinha ali. Da forma como o meu setup ficou montado, o meu hub USB que fica do lado direito da mesa, ou à minha esquerda aqui no vídeo, ele quase não aparece para mim enquanto eu estou usando, mas os cabos ficam de fácil acesso, então eu consigo deixar tudo conectado sem ocupar muitas entradas do meu PC, no meu gabinete, e ficar tudo centralizado num lugar de fácil acesso. Então isso já foi muito bom para mim. O segundo ponto é que ficou na altura ideal para eu deixar os óleos essenciais embaixo da prateleirinha e não incomodar.
E o meu micropad também fica embaixo dessa prateleirinha quando eu não estou usando. Então também liberou bastante espaço, deu um ar muito legal aqui no meu setup. E não gerou aquele monte de sombra que tinha antes, que eu falei que incomodava um pouco. O meu mousepad eu consegui centralizar ele um pouco mais na mesa, o que para mim ficou mais bonito. E o meu teclado que eu usava como um teclado secundário só na hora de jogar, agora eu consigo deixar ele no canto esquerdo da minha mesa, guardado para quando eu não estiver usando ele, e quando eu quiser usar eu só puxo ele para jogar, assim como eu faço com o micropad também. O meu teclado principal continua no centro do setup, né, no centro do meu monitor principal, para falar a verdade, mas agora na parte de baixo dele ficou muito mais clean, muito mais limpo, e eu deixo ali debaixo do stand de monitor o meu timer LED, e também ficou bem mais bonito, bem mais agradável para usar. Bom, para falar a verdade, agora que o gabinete tá debaixo da mesa ali, foi até bom para mim, porque eu tirei aquela caixa que me incomodava um monte. Ficou mais bonito, ele consegue espalhar um pouco do RGB dele na parede, que é uma parede branca. Então eu gostei bastante do resultado e meu setup ficou bem mais clean, ficou mais aconchegante. E eu sinto que agora eu preciso me preocupar com menos coisa e eu não tenho mais aquela sensação meio claustrofóbica que eu tava antes. Eu gostei bastante do resultado. Mas comenta aí no vídeo o que você achou, se valeu a pena ou não. E aí vamos agora pro orçamento. Em madeira, como eu falei pra vocês, eu gastei R$25 com a tábua principal, depois eu gastei mais R$15 com os pés, que eu pedi 3 tábuas pequenas, né? Eu gastei R$15 com spray de tinta preta, R$25 com o verniz, R$6 com as cantoneiras, R$6 com os parafusos, R$5 com os pezinhos de silicone, mas sobraram alguns, e depois a lixa, cada kit com 5 lixas foi R$3,90 e a lixadeira eu comprei porque eu precisava já, foi usada no projeto, então não vou incluir como parte do orçamento. Basicamente foi isso. Tire suas conclusões aí se vale a pena comprar um pronto ou fazer o seu. Os cantos da tábua de cedrinho eu arredondei com a minha lixadeira, então eu coloquei as lixas certas e fui passando ela no canto para arredondar, o que deu um toque especial, porque eu não queria que ficasse em pontas que pudesse machucar minha mão quando eu estivesse mexendo alguma coisa. E eu deixei o acabamento das laterais muito mais uniforme do que da última vez, que era um ponto que me incomodava no meu stand de monitor antigo, porque os veios que foram feitos na hora do corte ficam bem escuros, tal. Era uma coisa que me incomodava, então nesse projeto aqui eu queria deixar muito mais polido de várias formas. E eu consegui chegar num orçamento bem decente, ficou bem barato fazer tudo. E me diz aí se você acha que vale a pena fazer, ou que valeu a pena eu fazer, ou se vale a pena você comprar um pronto. Afinal, tem um tempo de trabalho, né? Eu dediquei 2 dias inteiros praticamente para fazer esse projeto. Não foi algo difícil de fazer, mas foi trabalhoso, eu cansei bastante. Enfim, diga aí para mim o que você achou do meu novo stand de monitor e do meu setup no geral. Se você achou que ficou bonito, se você achou que ficou aconchegante, se você achou que ficou ruim, feio, fala aí. E tem um detalhe que vai sair aí. Se vocês observarem, no meu lado esquerdo aqui, ó, o monitor ele tá com um suporte em que ele tá inclinado, e do meu lado direito ele não tá. Acontece que eu comprei esse suporte no AliExpress, mas eu não me atentei que no anúncio o preço era referente a 1. E todas as fotos eram impares. Então eu comprei, veio um só. E aí quando chegou eu levei esse susto. Mas agora já comprei outro e logo vai estar tudo resolvido. Eu acabei deixando, porque como ele já tá desse lado meio desproporcional, já decidi deixar. Porque senão fica um suporte aqui enchendo o saco, incomodando no quarto sem uso. E logo outro chega e daí eu já posto uma atualização com o setup tudo organizado para vocês. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa um like, comenta, se inscreve. Indica esse vídeo aí para algum amigo seu. Me segue lá no Instagram, @medinabruno. Até a próxima e tchau!